desiste, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que é impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, e eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. E eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que é impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar quando preciso, Senhor. Promete em mim, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém? Bom sábado, igreja. Vou fazer aqui no irmão, vou tentar mais uma vez. Bom sábado, igreja. Amém. Então, primeiro eu gostaria de me apresentar, que a primeira vez eu cantei, eu não me apresentei. Eu sou João Henrique, eu sou da igreja do Jardim Guarani, né? Eu também gostaria de apresentar a minha família, que se coloquem de pé também, minha mãe e meu pai, e minha esposa também. Meu pai Paulo, minha mãe Val e minha esposa Luana. Então essa é a galera que me acompanha. Neste dia
coração eu creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. Que igreja viva esse amor, creio em ti, que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó por tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram,
você confessará. Louvado seja teu nome, teu santo nome. Amém? Queremos agradecer ao irmão Henrique aí pela mensagem. Que Deus seja honrado com as mensagens que você vai cantar por as igrejas por aí, amém? Neste momento agora eu vou apresentar aqui os componentes da plataforma. E aqui à minha esquerda, porque todos estão à minha esquerda, está o irmão Oswaldo, que é irmão do irmão Cláudio, é cunhado da irmã Rose. Então poucos conhecem ele. E eu já estava planejando já há bastante tempo de convidá-lo para vir aqui pregar para a gente. E eu fiz o convite para ele, ele aceitou de imediato. E por isso a gente quer agradecer a ele, que Deus o abençoe e que a mensagem que o Senhor vai trazer, que o Espírito Santo te inspire e que nós possamos sair daqui com essa mensagem na nossa mente e no nosso coração. E também tem aqui o nosso irmão aqui também, que a igreja já conhece, mas tem alguém que não conhece, que é sobrinho, né? Que é casado com a sobrinha dele, então ali é família. Então é o irmão Edson, né? Que também todos já conhecem, que também vai ser um dos anciões do próximo ano. Que Deus abençoe ele e a mim também e toda a igreja, amém? Muito obrigado, irmão Genivaldo, por me apresentar e também pelo convite de estar mais uma vez aqui na Igreja da Vila Brasilândia. A Igreja da Vila Brasilândia, ela representa muito para mim, muito mesmo. Praticamente foi dado aqui na Igreja da Vila Brasilândia os meus primeiros passos para a vida eterna. A professora Nínive esteve na nossa igreja lá em Caieiras, pregando no sábado retrasado, e passou uma tarde maravilhosa conosco, onde houve muitas conversas sobre a dureza da sala de aula hoje em dia, enfim, sobre uma série de coisas, mas o papo central ali, a conversa central mesmo, foi a Igreja da Vila Brasilândia. Lá nós relembramos de alguns membros, de alguns homens, de algumas mulheres que já não estão, até algumas que já não estão mais aqui, já não fazem parte, estão aguardando a segunda vinda de Cristo. E eu quero falar que eu estou muito grato, venho trazendo também um beijo muito grande da Igreja Central de Caieiras, né? O meu amor não pôde vir, porque também está imbuído em alguns projetos, entregas de panetone, e à tardezinha vão entregar brinquedos em orfanatos ali na redondeza ali de Franco da Rocha, Caieiras e Morata. Enfim, eu trago um beijo e um abraço de todos eles para essa igreja tão querida e tão amada por nós lá. Eu também agradeço aqui o cantor, o Henrique, com tão bela expressão de carinho ao nosso Deus, onde o que ficou gravado em minha mente foi: eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na morte de Jesus Cristo, eu acredito na vida de Jesus Cristo. Ficou assim, foi maravilhoso e foi bem sugestivo a história que eu vou contar aqui para os irmãos. Queridos, então vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, lá no primeiro livro, em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, versículo 20, 23 e 24. Deixe aí a Bíblia ali aberta e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Todos encontraram os versículos? Amém?
Então vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez lhe rogamos a sua presença aqui entre nós. Que tudo que venha a ser falado, realizado, que tudo que venha a ser também interpretado, seja para a honra e glória de Ti, Pai. Se sinta à vontade em nosso meio, porque nós necessitamos de Ti para tudo. Tudo isso nós lhe pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. E a história aqui relatada, ela começa de uma forma triste. Um momento triste. Um momento assim... Um momento que foi e que não voltou mais, que não teve como voltar mais. Um momento duro. E o versículo 23 e 24, ele diz bem assim: o Senhor Deus, por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E continuando a nossa leitura, e expulso o homem, colocou querubins. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que momento triste. Um momento aqui onde o homem perdeu quase tudo. O momento que a gente percebe ao ler a Bíblia que não foi uma forma pacífica que Cristo, que Deus, tirou o homem do jardim. A Bíblia aqui descreve que Deus lançou fora o homem. E além de lançar fora o homem, colocou anjos, querubins, guardando a volta, guardando a entrada do jardim. Eu pontuei aqui algumas coisas que Adão perdeu nesse momento. Ele perdeu o emprego. Ele era um lavrador da terra, ele cuidava das plantas. E como deveria de ser bonitas as plantas. A minha esposa, ela gosta muito de flores. E todo domingo ela aparece com uma florzinha diferente. Flores grandes, flores pequenas, flores muito bonitas. E eu fico imaginando no início da vida do homem como seria bonito e belo. Tudo aquilo que Deus cria é bonito e belo. O homem aqui então perdeu o seu emprego, perdeu o relacionamento com Deus aqui. Deus também perdeu. Creio eu que Deus estava muito triste nesse momento. O homem também perdeu seu regozijo pleno, a sua dignidade, a vida eterna, a paz. Tudo isso foi perdido no ato de uma desobediência. Queridos irmãos, vocês já perderam alguma coisa? Vocês já tiveram algum sentimento de perca? Creio eu que as percas, elas marcam muito mais do que os ganhos. É triste perder alguma coisa, não é? Sábado passado, o chefe dos diáconos me procurou e falou assim: Oswaldo, eu queria falar com você lá fora. E aí ele, de uma forma muito educada, ele falou assim: olha, Oswaldo, você agora é ancião dos diáconos. Eu falei: sim, sou, Herculano. Pois eu tenho alguma coisa para falar para vocês. Olha, a gente tem 18 diáconos e eu preciso de cortar 8 diáconos. Eu falei: mas olha, você já conversou com os diáconos? Sim, já falei, eles aceitaram. Oswaldo, a nossa igreja precisa de dar oportunidades para diáconos mais novos. E eu, muito preocupado, eu falei: olha, será que isso é legal? Ele falou: é legal, é uma medida que eu devo tomar.
Eu falei, então tudo bem. Peguei a caneta, peguei o papel e falei, então me fala os nomes dos diáconos. E todos os diáconos que ele foi falando, eu perguntando, você conversou com os diáconos? Você falou com esse diácono? Sim, falei, Oswaldo. E aí ele me falou 7 nomes de diáconos. Eu falei, agora, Herculano, contei, recontei, falei, aqui só tem 7 diáconos, você falou que são 8 diáconos. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, o outro diácono não é você. Queridos, eu sou ancião esse ano. Mas o fato dele ter falado que eu estava no corte dos 8 diáconos, aquilo já me deixou meio triste. Eu falei, imagina Adão, as coisas que Adão perdeu. Quando eu fui convidado pelo irmão, eu liguei para minha mãe, alguns dias depois, e falei, mãe, eu vou levar... no meu sermão na igreja da Vila Brasilândia, a história da nossa família, eu gostaria de conversar com a senhora para ver se a senhora me autorizasse. A minha mãe, a dona Beatriz, ela, inclusive a Nínive, lá em casa, falou, olha, a sua mãe foi minha professora também. Eu falei, não acredito. Ela falou, foi minha professora também. Mãe, se coloca de pé para toda a igreja conhecer a senhora. Olha lá, aquela jovenzinha é minha mãe, uma mãe bonita. Queridos, e aí eu conversando com a minha mãe, falando sobre como foi a conversão da minha família, me veio, e ela autorizou eu falar, e me veio assim automaticamente o nome de 2 pessoas que eu aprendi a admirar muito, que foi o meu avô. João Rosa, o nome do meu avô. O meu avô era índio, ali da aldeia de Carapicuíba, bem próximo. E ali ele tinha algumas terras ali. E o tempo passando, ele plantava, colhia ali. O tempo passando, chegaram, segundo uma tia que foi descrevendo o fato para mim, chegaram alguns irmãos que tinham o sobrenome de Viana. E de uma forma assim inesperada, talvez deixando todo mundo ali de sobreaviso, preocupado. Esses irmãos Vianas, ele tomou as terras do meu avô ali. Eles tomaram as terras do meu avô. E aí houve uma desorganização. O meu avô foi morar com a minha tia. Algumas pessoas que ali moravam também perderam as suas terras. E o tempo se passou, a minha avó veio morar conosco, o tempo se passou, e passou muito rápido. Aliás, o tempo passa muito rápido. E de uma forma ou de outra, meu avô se tornou adventista do 7º dia. E por muitas vezes ele aconselhava a minha mãe a procurar uma igreja adventista do 7º dia. O tempo se passou, o meu avô faleceu, falando para minha mãe que procurasse uma igreja adventista, porque lá continha a verdade. Meu avô faleceu, minha mãe procurou a igreja mais próxima daqui era a igreja da Cachoeirinha. Lá eles se batizaram, meus pais se batizaram, e lá toda a nossa família, eu e mais 3 irmãos, começaram a frequentar a igreja da Cachoeirinha. Algumas tias ficaram passando muita necessidade lá em aldeia de Carapicuíba. E logo em seguida meu pai também comprou uma chácara, uma terra ali na aldeia, e levou alguns tios a morar lá, alguns tios que passavam algumas necessidades ali. O fato é, meus queridos irmãos, que o tempo se passou e
E alguns projetos foram elaborados ali pelo prefeito de Carapicuíba. E depois, mais tarde, o meu pai também perde as terras. A terra lá de aldeia de Carapicuíba. O meu pai, por um período razoável, saiu da igreja. Mas 3 meses antes de falecer, ele voltou aqui a frequentar essa igreja. Numa das visitas para o meu pai lá no hospital, eu falei assim: olha, pai, o senhor precisa de melhorar rápido, para o senhor voltar para a igreja, se rebatizar. E ali ele levantou as mãos para o céu e falou: olha, Deus sabe todas as coisas. Meu pai faleceu. Depois de alguns meses, vim para essa igreja fazendo uma visita, como sempre eu venho. E conversando com o meu amigo Pelé, ele falou: olha, Oswaldo, tem um fato que aconteceu com o seu pai aqui. Eu falei: pois não, Pelé. Pelé foi um amigo de infância, praticamente de juventude aqui na nossa igreja. E aí ele falou: olha, o seu pai vinha todos os dias, todos os sábados, todos os domingos, e teve também uma semana de oração que ele esteve aqui. O seu pai passava mal lá fora, se restabelecia, entrava aqui e ficava. Lá fora, eu conversando com seu pai, falando assim: olha, senhor Geraldo, que bom que o senhor voltou para a igreja. E aí, segundo o meu amigo Pelé, ele olhou para o Pelé e falou assim: olha, Pelé, voltei para nunca mais sair. Queridos irmãos, Adão aqui perdeu tudo, perdeu a dignidade, perdeu quase tudo. A Bíblia também, aqui no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse, também nos remete a uma grande perca. E as percas, como eu falo, como eu acabei de falar, as percas, elas marcam muito mais do que os ganhos. Então vamos levar os nossos olhares lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo de 1 a 4, e olha só o que o João, discípulo amado, descreve. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Desculpa. E olha só aqui o que a Bíblia fala sobre também a perca. E em negrito está escrito assim: a visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. João estava lá. E olha, começa bem assim. João começa descrevendo aquele momento desta forma: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha só o que diz a Bíblia aqui sobre esse livro. Um livro escrito por dentro e por fora. Isso é típico de vários tipos de contratos no mundo antigo. Grécia, Roma. Incluindo também escrituras, contratos de casamento, acordos de aluguel e testamento. O lado interno deste livro continha todos os detalhes do contrato, e o lado externo, ou a parte de trás, continha um resumo deste documento. Neste caso, está se tratando de uma escritura aqui. Continuando a leitura. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E olha só o que o apóstolo João retrata aqui. Ora, nem no céu,
nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E no versículo 4, entristecido, ele fala assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Queridos irmãos, a Escritura nas mãos do ancião, a Escritura perdida por Adão. Agora, meus queridos irmãos, pare para pensar. Como está a sua espiritualidade? As coisas deste mundo estão maiores e melhores das coisas do céu? Se isto estiver acontecendo, meus queridos, replaneje o desejo, exercite a fé, fique forte, faça com que as coisas de Deus sejam maiores e melhores das coisas deste mundo. Terra e homem e Deus andam juntos. Vamos voltar os nossos olhares lá em 2 Crônicas. E olha só o que diz ali. 2 Crônicas, versículos 7 e 14. Capítulo 7, desculpa. Versículo 14 em diante, olha só o que diz. Olha só o que Deus diz sobre o seu povo. E diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E olha só, continuando a leitura: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, na igreja da Vila Brasilândia. No 17: quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, com teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Queridos irmãos, voltando agora, lembra de Adão, lembra do meu avô, lembra do meu pai. Nem tudo foi perdido, nem tudo está perdido. Pensando também sobre terras e homem, também encontrei na Bíblia algo que me fez pensar sobre isso. Terra, o lugar onde nós vivemos, Deus e o nosso objetivo, as mansões celestiais. E encontrei lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 16, não precisam olhar. Encontrei algo que me chamou muito a atenção, que diz assim: Deus falando para Abraão: farei a tua descendência como o pó da terra, no primeiro momento. Depois, no segundo encontro com Deus e Abraão, ele fala assim: olha as estrelas do céu. Então olha só como deve estar os nossos olhares. Primeiro aqui, vivendo. Segundo, olhando para onde? Para o céu. E olha só, para terminar a nossa história que começou de uma forma muito triste.
Para terminar essa história de uma forma assim feliz, vamos levar também os nossos olhares lá em Apocalipse. No capítulo 7 agora, do versículo 13 em diante. E olha só o que diz a Bíblia. E olha só que desfecho maravilhoso. Um desfecho na vida de todos nós. Uma esperança colocada aqui para todos nós. E olha só o que diz aqui. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, do mundo que nós vivemos hoje, das coisas que nós vivenciamos. Lavraram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sabe por que isso aconteceu? Porque esse livro, a Escritura foi resgatada. E olha só, vamos voltar os nossos olhares para Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6. E olha só que coisa maravilhosa. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Jesus aqui sendo descrito como um cordeirinho que sofreu muito. E aí diz assim: ele tinha 7 chifres representando o poder de Deus, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos e as nossas orações. E entoaram então um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa. Uma história que começa de uma forma muito triste. Uma história que começa ali com a perca da Escritura, da terra sagrada, e que termina de uma forma assim maravilhosa, de uma forma esperançosa para todos nós. O meu recado aqui nesta manhã, meus queridos irmãos, é que eu gostaria de vê-los todos. Adão, a sua esposa, o meu pai, o meu avô, os meus familiares e vocês. Só depende de nós, meus queridos irmãos. A Escritura foi tomada. A Escritura está nas mãos do nosso Salvador. Agora só depende de cada um de nós. Que essa igreja possa ser honrada e levada pelos braços do nosso Deus às mansões celestiais. É isso que nós devemos nos atentar. Obrigado. Queremos agradecer, irmão Oswaldo, pela bela mensagem. Que nós possamos, cada dia mais, buscar a presença desse Deus para nossas vidas. E que possamos caminhar conforme o desejo dele e não os nossos desejos. Esse é o desejo de Deus. E que nós possamos aprender e andar conforme o desejo dele. Nós agora vamos ouvir o hino
418. Não, porque... Jesus perto está e o portão abrirá neste lindo jardim de oração. Meu Jesus no jardim está esperando, onde eu vou suplicar-lhe perdão. Neste lindo jardim de oração, oh que lindo jardim, o jardim de oração, oh que lindo jardim de oração. Meu Jesus perto está e o portão abrirá. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Nós te agradecemos também pela sua presença. Nós iremos agora para casa nos ceiar. No pôr do sol, após o pôr do sol, já é Natal. Que o Senhor possa estar conosco vivo e ressuscitado. Nasça também no coração de muitas outras pessoas. Perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal e nos dê o prazer da sua santa e bondosa presença neste sábado. Tudo isso nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.